Vamos ouvir aquilo que Deus reservou para falar ao nosso coração, meus irmãos, e para isso eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, e nós vamos ler a partir do versículo de número 12. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo de número 12, nós leremos até o verso de número 14. Amém? 1 João, capítulo 2, leremos até o verso de número 14. Vamos meditar um pouquinho nessa temática, as bênçãos exclusivas da vida cristã. Existem alguns privilégios que só o povo de Deus tem. Existem alguns privilégios que só aqueles que creem em Jesus, que obedecem a sua palavra, que andam nos seus caminhos, têm. Então, nessa noite, nós vamos olhar para o texto aqui da palavra do Senhor, para que possamos ver isso, as bênçãos exclusivas da vida cristã. Então, meus irmãos, diz assim, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir do verso de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos aqui prontos, dispostos, abertos para ouvir o Senhor. Por isso pedimos, fale conosco, edifique-nos e fortaleça-nos para a glória do teu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João aqui, nesta parte de sua carta, ele faz como que uma pausa daquilo que ele vem tratando em toda a carta. Nós estamos expondo essa carta nos domingos aqui em nossa igreja, e temos refletido e temos visto aqui que João faz algumas provas referentes à verdadeira ou à vida de um verdadeiro cristão. Ele põe à prova, como que um verdadeiro cristão deve se comportar. Nós já falamos que aqui existe, uma colocação sempre da verdade em oposição à mentira, do perdão dos pecados em oposição a uma vida pecaminosa. João faz aqui tratativas que vai no sentido de demonstrar que a obra de Cristo por nós foi realizada e foi realizada de maneira perfeita, completa. E nós devemos crer e ter certeza e segurança que todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna, conforme ele descreve lá no capítulo 5, no versículo 13, e já demonstramos que isso é um objetivo, uma motivação para a escrita dessa carta, trazer segurança, trazer convicção. Vocês creram em Jesus, vocês creram no nome do Senhor e vocês têm a vida eterna. Isso, meus irmãos, porque nós já sabemos aí pelo contexto que a igreja estava sendo bombardeada com um ensino contrário às Escrituras, Um surgimento aí precoce, vamos assim dizer, nesse período da filosofia do gnosticismo e que vinha pervertendo a doutrina ensinada pelos apóstolos, a saber, da suficiência de Cristo, da crença única e exclusivamente no sacrifício de Cristo
para a obtenção da salvação. O gnosticismo, com o seu ensino aí em relação ao conhecimento, a gnose, ensinava ou estava ensinando, né, aí digamos, algo meio ainda na incubadora, começa a surgir esse pensamento gnóstico que vai evoluir mais a partir do segundo século, mas já se começava a ensinar naqueles dias que a verdadeira libertação era obtida pelo conhecimento, mas não um conhecimento que advém da verdade das Sagradas Escrituras, mas um conhecimento que vem da filosofia, da reflexão, da racionalidade, do exercício da razão. É o homem se libertando da ignorância e assim então obtendo a sua libertação. O que era ensinado pelos apóstolos, o que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus é o único instrumento que põe o homem pecador liberto pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Portanto, salvação é única e exclusivamente em Jesus Cristo. É assim que o evangelista Lucas diz, né? Não há salvação em nenhum outro nome, porque não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E a única maneira do homem ser salvo é pelo conhecimento de Jesus, que é esta verdade e essa vida para nós. Aqui a perspectiva da carta, ela vai girar muito em torno disso aqui, mas também já vimos que existem tratativas em relação ao amor. No parágrafo anterior, João trata isso e trata isso de uma maneira assim, um pouco dura até mesmo, dizendo que é impossível, se nós não tivermos um relacionamento de amor uns com os outros, é impossível que nós venhamos a dizer que temos um relacionamento de amor com Deus. Então ele faz aqui a tratativa a respeito do amor e trata entre palavras, e João sempre utiliza o jogo de palavras para deixar claro aquilo que ele quer tratar e deixar para o entendimento dos irmãos. E no parágrafo anterior, que vai do versículo 7 aí até o versículo de número 11, ele trata esse jogo de palavra, a diferença, né, entre amor e ódio. Aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. E ele diz então que é impossível estas duas coisas andarem juntas. Nós falamos disso no último domingo. A palavra é um pouco dura que João traz. Então, para que talvez de certa forma o povo não se sentisse meio desanimado, porque quem consegue ter o amor perfeito, quem consegue fazer as coisas de maneira perfeita, inerrante, sem falha, sem erro, quem de nós que em algum momento da vida não tenha errado, não tenha falhado? E João então faz meio que uma parada estratégica naquilo que ele vem tratando e nas provas que ele vem tratando aqui. Já falamos que aqui ele coloca algumas provas dessa verdadeira vida cristã, ou desta vida cristã que de fato demonstra na prática a obra de Cristo. E João faz a prova teológica. Já falamos que a prova teológica que está no capítulo 4, quando ele diz que todo aquele que reconhece que Jesus Cristo veio em carne, esse é do Senhor. João faz aqui também esta prova moral, quando ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. No capítulo 3, ele faz essa tratativa. E João faz também a prova social da verdadeira vida cristã. E esta prova social tem a ver com o amor uns para com os outros, o relacionamento uns para com os outros. Mas aqui, talvez ele abra aí um parêntese para pedir licença àquilo que ele vai desenvolvendo em toda a carta, e traz uma palavra no sentido de encorajar os irmãos. E encorajar os irmãos, chamando-lhes a atenção para as bênçãos que em Cristo já lhes haviam sido garantidas. Como ele mesmo trata no capítulo 5, dizendo: vocês têm a vida eterna. E aqui, meus irmãos, eu percebo que João faz essa tratativa, e eu então coloco esse tema
bênçãos exclusivas da vida cristã, porque ele está tratando exclusivamente com aqueles que creram em Jesus. No capítulo 20, lá do seu Evangelho, ele diz que a motivação da escrita do Evangelho é para que vocês creiam no nome do Senhor, e crendo, creiam em Jesus Cristo, e crendo, tenham vida em seu nome. E aqui, como objetivo é assegurar, dar certeza a esses irmãos que creram de que eles têm vida no nome de Jesus. Aqui então ele faz uma tratativa, ou uma mensagem à sua igreja, porque aqui é o pastor que está escrevendo para a sua igreja, para os seus irmãos amados. A tratativa de João sempre é uma expressão carinhosa, chama de amados, filhinhos, né? E aqui ele começa dizendo assim, no versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo. Então ele está escrevendo para dizer, vocês têm sobre vocês bênçãos que são concedidas somente àqueles que creram no nome de Jesus. E pelo menos 3 bênçãos ele vai assegurar aqui e trazer para aqueles irmãos, dizendo, vocês, eu vos escrevo, verso 12, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui, entre os comentaristas, algumas discussões, se João estivesse tratando, ou talvez João esteja tratando aqui de faixa etária, porque em um momento ele vai dizer filhinhos, depois ele vai dizer pais, depois ele vai dizer jovens. Há alguns que concordam e que dizem que João está tratando da criança, do jovem e do adulto, mas a maioria dos comentaristas concordam que não. João está apenas utilizando expressões aqui para se referir ao povo de Deus na sua unidade, famílias inteiras que fazem parte desse povo, que gozam, que desfrutam das bênçãos exclusivas concedidas somente àqueles que creem no nome de Jesus. Então, pensando nesse sentido aqui, para estes irmãos, para a igreja, ele escreve e diz então, os seus pecados foram perdoados por causa do seu nome. A primeira bênção que ele descreve aqui, ou destaca aqui, meus irmãos, é o perdão dos pecados. Tudo que o homem precisa, tudo que o ser humano precisa, é ter segurança, certeza de que os seus pecados estão perdoados. Os pecados que geram, meus irmãos, tanta opressão, tanta angústia, tanta divisão, tanta separação, tanta desgraça na vida da raça humana. Este pecado que lá no Éden começou com a quebra da aliança, com a transgressão, com desobediência à ordem do Senhor, e isso promoveu um distanciamento entre o homem e Deus, de maneira que Cristo veio e providenciou, ou era o único que poderia propiciar esta reunião, essa religação, esse voltar, esta reconciliação. Por isso o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Quando nós falamos sobre religião, tem a ver com isso. Então nós somos religados por meio da obra de Cristo ao Senhor. E como isso acontece? Pelo perdão dos nossos pecados. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não nos possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, encobre o seu rosto de nós. Por isso, meus irmãos, a bênção mais importante que nós podemos receber é a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Ele diz aqui, os seus pecados estão perdoados por causa do seu nome. Para deixar claro, meus irmãos, que não foi por nenhuma obra de justiça humana, que não foi por nenhum ato do homem, que ele então teve providenciado para si o perdão dos seus pecados.
porque o bombardeio que a igreja está recebendo naqueles dias é que seria possível obter a sua libertação pelo seu próprio esforço, pela gnose, pelo conhecimento, pela evolução, e a evolução tal, de maneira que o Espírito dominaria a carne, porque a carne é má, o Espírito é bom, então o homem precisava buscar conhecimento, desenvolvimento, filosofia, para assim então ver-se livre da maldição do pecado, ver-se livre da maldição da carne. O que João está dizendo aqui, não, absolutamente não. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela, como o apóstolo Paulo trabalha em Efésios capítulo 2 e a partir do verso 8, para deixar claro, meus irmãos, que é única e exclusivamente pelo ato sacrificial, substitutivo, a morte vicária de Cristo Jesus na cruz, que os nossos pecados são perdoados. Quando nós olhamos para esta mesa, quando nós participamos da ceia, como acabamos de fazer, é para trazermos à nossa memória isso. Amados, os seus pecados estão perdoados por causa do seu nome. É o nome de Jesus que alcança para nós o perdão dos nossos pecados. Foi na cruz do Calvário que Jesus disse: está consumado. Consumada foi a obra. O que Jesus veio fazer, Ele fez. Ele morreu pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. A obra de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Mas João aqui, na sua carta, meus irmãos, sempre faz questão de lembrar: não é porque nossos pecados foram perdoados em Cristo que nós somos chamados então a viver deliberadamente na prática do pecado. Antes, pelo contrário, aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Nós que fomos perdoados, nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, como ele diz aqui no capítulo 1, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, somos chamados a viver em santidade, somos chamados a viver em temor, somos chamados a viver em unidade, comunhão com o Senhor e uns com os outros também. Por isso aqui, a primeira bênção que nós obtemos na nossa vida cristã é o perdão dos nossos pecados. Tudo começa com o perdão dos pecados. Se existe uma coisa que você precisa buscar na sua vida como prioridade máxima, muitas pessoas buscam muitas coisas ao longo da vida. Muitas pessoas empreendem uma energia enorme para tantas coisas ao longo da sua vida, mas poucas pessoas refletem sobre aquilo que de fato e verdadeiramente importa. É assim que Jesus Cristo disse: de que adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua alma? O que nós precisamos, meus irmãos, é o perdão dos nossos pecados. Se existe uma bênção que nós devemos tratá-la como bênção mais importante da nossa vida, é a nossa comunhão com Deus. E é a comunhão com Deus e é o perdão dos pecados que propicia, providencia a nossa reconciliação, a nossa religação com o Senhor. Somos perdoados e andamos com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O que João está tratando aqui, meus irmãos, ou trazendo para o seu povo, para a sua igreja, é: tenham paz. Os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Não se desespere, não se apavore. Não pense que é você que tem que fazer alguma coisa, apenas creia, apenas receba. Perdoados foram os teus pecados, vá e não
peques mais. Essa é a expressão do Senhor para nós. Então, a primeira bênção aqui, decorrente ou exclusiva da vida cristã, nós dizemos, meus irmãos, exclusivo. Não porque nós somos melhores uns do que os outros. É exclusivo não porque nós somos mais merecedores uns do que os outros. É exclusivo porque é uma bênção que advém única e exclusivamente da fé em Jesus e na sua obra sacrificial realizada na cruz do Calvário. E somente aqueles nos quais o Espírito Santo opera de maneira salvadora, convencendo-nos do pecado, do juízo e da justiça, estes e somente estes vêm com a fé salvadora diante de Cristo e o reconhece como Senhor e tem a certeza de que os seus pecados estão perdoados. Por isso essa bênção é exclusiva, não porque somos superiores, não porque somos melhores, mas porque cremos em um nome daquele que veio e morreu pelos nossos pecados, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou pela nossa justificação, segundo as Escrituras. E isso, meus irmãos, tomamos posse pela fé. Por isso, desfrute desta bênção. Perdoados estão os teus pecados. Tenha paz. E ele continua dizendo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E então aqui, meus irmãos, ele volta-se novamente para aquilo que estava sendo tratado ou discutido naqueles dias, o conhecimento. Que conhecimento é este? Qual é o conhecimento que de fato importa? Será o conhecimento daquilo que o apóstolo Paulo chamou de vãs filosofias? Será o conhecimento humano? Será apenas a capacidade racional, intelectual, de acumular conhecimentos humanos apenas no âmbito terreno, filosófico? Conhecimentos que são importantes, conhecimentos que fazem parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, e nós devemos buscar a intelectualidade, a capacidade de se conhecer, de aprender, de desenvolver. Tudo isso é importante para nós, meus irmãos. Mas isso jamais será mais importante do que aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro conhecimento, como está no capítulo 8 e no versículo 32 também do Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro conhecimento que liberta o homem da escuridão, da ignorância, da opressão, da escravidão, só advém única e exclusivamente da verdade das Sagradas Escrituras. Advém única e exclusivamente da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso ele diz aqui, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De todo conhecimento que o homem pode ter, de todo conhecimento que o homem pode acumular, o melhor, o mais importante, o mais fundamental é conhecer a Deus, aquele que existe desde o princípio. E se Ele é o Deus que existe desde o princípio, Ele é o único que é capaz de nos ensinar a viver a vida de modo que realmente vale a pena. Ele é o único capaz de nos instruir, de maneira que vivamos a nossa vida não como quem caminha a passos largos para a sua autodestruição, de maneira que vivemos a nossa vida com sabedoria, com entendimento, e esta sabedoria, meus irmãos, que vem única e exclusivamente do Senhor. É assim que Tiago diz,
Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e nada lhes impropera. Então precisamos obter o verdadeiro conhecimento. E ele assegura dizendo assim: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E então João toma aqui, meus irmãos, por conhecimento daquele que existe desde o princípio, o fato de conhecermos Jesus. Jesus é a glória de Deus manifesta entre os homens. Jesus é a encarnação do próprio Deus, aquele que veio, que se fez carne, que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui, sinônimo de conhecer aquele que existe desde toda a eternidade, é o mesmo que conhecer Jesus. Conhecer Jesus é igual conhecer o Deus Criador, que do nada criou tudo que existe. O Deus que disse, haja luz, e tudo passou a existir. O Deus que fez separação entre luz e trevas. O Deus que criou a natureza. O Deus que fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E ao nos criar, Ele disse, é muito bom. Esse Deus que ao longo de todas as eras sustenta a terra, o Deus da providência, o Deus que faz o seu exército de estrelas saírem todas bem contadas, de maneira que nenhuma delas venha a faltar, como disse o profeta Isaías. Então, meus irmãos, não existe conhecimento mais maravilhoso do que conhecer a Deus. Por isso aqui ele diz, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Das bênçãos que o homem pode obter nesta vida, eu posso dizer com segurança, a maior delas é conhecer a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, meus irmãos, conhecemos a vontade de Deus para nós. E quando conhecemos a vontade de Deus, nos esforçamos todos os dias para fazer aquilo que o Senhor nos tem mandado fazer. E a única maneira de nós conhecermos a Deus hoje é pela palavra dele revelada nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Abra esta biblioteca que contém 66 livros, mergulhe nela, como alguém que tem sede pela leitura, como alguém que tem fome pela literatura, como aquelas pessoas que são viciadas na leitura e devoram livros. Existem pessoas que às vezes pegam para poder fazer uma leitura e devora o livro, e não consegue parar de ler. O livro está tão interessante, a questão está tão envolvente, que eu comecei a ler esse livro aqui depois do almoço, já caiu a noite e eu nem percebi, eu não senti fome, eu não senti sede, eu não senti vontade de parar, e eu não consigo parar de ler, porque esse livro me envolve. Se as pessoas se sentem assim, meus irmãos, diante de literaturas humanas, diante de escritos humanos, que o máximo que pode fazer conosco é tornar-nos mais intelectuais, tornar-nos um pouco mais filosoficamente evoluídos e conhecedores, talvez tornar-nos aquelas pessoas que sabem chegar e conversar sobre qualquer assunto. Existem pessoas que são desemboladas, são desenvolvidas, põe na mão dela que ela fala sobre qualquer assunto, tem muito conhecimento. Mas de que adianta o conhecimento humano sem o Deus que criou o conhecimento? De que adianta conhecer todas as obras, todos os ensinos, toda a literatura, toda a língua, toda a ciência, e não ter amor pelo Senhor? Porque tudo isso passa, todo conhecimento um dia passará, meus irmãos. Mas Jesus Cristo disse, as minhas palavras permanecem eternamente. Se existe um conhecimento que você precisa buscar, é o conhecimento da palavra de Deus. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que te conduz à vida, à salvação, à transformação, à paz de Deus que excede todo entendimento humano. Pais, eu vos escrevo porque conheceis a Deus, aquele que existe
desde toda a eternidade. De tudo que o homem possa buscar conhecer, busque conhecer a Deus. E ele continua na segunda parte do versículo 13, e agora então usa a expressão dizendo: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E então aqui, meus irmãos, ele trata mais uma bênção exclusiva da vida cristã. Se é exclusivo da vida cristã ter os pecados perdoados por causa do nome de Jesus, se é exclusivo da vida cristã conhecer a Deus, aquele que existe desde toda a eternidade, e somente esse Deus que existe na eternidade, também é uma bênção exclusiva do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, a vitória sobre o maligno. Vencemos o diabo, ele não tem mais domínio sobre nós. Cumpriu-se em Cristo, meus irmãos, o que está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. E Cristo na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente, triunfou sobre principados e potestades, de maneira que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos salvou, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas tudo que o diabo nos quer fazer é acreditar que nós não conseguimos vencer. Você é fraco demais para vencer esse pecado. Você é fraco demais para vencer essa inclinação. Você não consegue resistir a essa tentação. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Você não vai vencer, você não vai chegar lá. Então o que nós precisamos dizer é: em nome de Jesus e em Cristo Jesus, em todas estas coisas eu sou hoje, amanhã e por toda a eternidade mais do que vencedor. Porque foi Jesus quem disse: está consumado. Aqui, meus irmãos, então, trata-se de mais uma bênção exclusiva da vida cristã. E como é que nós vencemos o maligno, meus irmãos? Vencemos o diabo pela nossa própria força? Vencemos o diabo pela nossa própria poder, nossa própria vontade? Não, vencemos pelo nome exclusivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque é em nome de Jesus que você precisa dobrar o seu joelho. Por isso, se você tem se sentido enfraquecido, Ele faz forte ao cansado e revigora as forças do que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, caminham e não se fadigam. Espere em Deus. Busca fortalecimento em Deus, porque em nome de Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Temos vencido o maligno. O que João vai fazer, meus irmãos, no verso 14, é repetir aquilo que ele já disse, com uma observação aqui. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E então, o Pai aqui, o Deus, que vive desde toda a eternidade. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Para não deixar dúvida, a única maneira de vencermos o maligno, sendo fortes, não com a força da juventude, não com o poder do homem, mas a força da palavra de Deus que permanece em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, terminando a sua carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Estais, pois, firme, cingindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis.
a bênção exclusiva da vida cristã. Nós temos vencido o maligno, não pela nossa força. Não tente vencer pela sua força. Não encare o pecado de peito aberto. Jesus Cristo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você é homem, é ser humano, você não é super-herói. Não ache que você tem um peito cristão de aço, porque você não tem. Dobre o seu joelho, resista à tentação, fuja do pecado, resistir ao diabo, resistir à tentação, e o diabo fugirá de vós, meus irmãos. Que você desfrute e goze destas bênçãos que são exclusivas para mim e para você. Perdoados foram os nossos pecados por causa do nome de Jesus. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo apontar o dedo para você. A cada dia reconheça, é por causa única e exclusivamente do nome de Jesus, é que você tem os seus pecados perdoados. Viva em santidade. O apóstolo Paulo diz que o pecado não terá domínio sobre nós. E não tem mesmo, meus irmãos. Em nome de Jesus, você é forte. A bênção exclusiva da vida cristã é conhecer a Deus. O verdadeiro conhecimento, aquele que existe desde o princípio, o Pai. Então mergulhe nesse conhecimento, cresça, como diz Oséias, cresçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como a alva, a sua vinda é certa. Conheça a Deus e cresça no conhecimento de Deus. Desfrute da bênção exclusiva de ser, em nome de Jesus, mais do que vencedor. O diabo não é maior do que o seu Deus. O diabo não é maior do que o nome de Jesus. Temos vencido o maligno. Em Cristo você é forte. Em Cristo você consegue. Em Cristo é possível viver em santidade para a glória de Deus e perseverar até o fim. Perdão dos pecados, verdadeiro conhecimento e vitória sobre o maligno. Bênçãos exclusivas da vida cristã. Somos privilegiados, não porque somos bons, mas porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Desfrute disso hoje e até aquele dia, quando Jesus vier e você possa ouvir Ele dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque somos o teu povo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, o povo que caminha para a eternidade, e desfrutamos nesta vida, nesta terra, que muitas vezes é um lugar de tanto sofrimento. Passamos pelo deserto, como o teu povo, quando caminhava em direção a Canaã. Hoje caminhamos também em direção a Canaã celestial, Pai, e precisamos perseverar. Por isso, Deus, ajude a mim e aos meus irmãos, para que nós desfrutemos destas bênçãos exclusivas, perdão dos nossos pecados, levantemos a cabeça, em Cristo nossos pecados foram perdoados. Que desfrutemos da bênção de obtermos o verdadeiro conhecimento transformador, libertador, e que de fato importa conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Que desfrutemos da bênção de sermos vitoriosos sobre as obras do maligno. Somos fortes porque a palavra do Senhor permanece em nós. Ajuda-nos a cada dia para o louvor da tua glória. E em nome de Jesus. Amém.